Viu só? Eu disse que a gente voltava depressa. Agora é hora de mais uma super aula para te deixar preparado para o Enem 2011. E o professor Ieso, de língua portuguesa, vai falar para a gente sobre o texto e a construção de sentidos. Boa aula! A nossa aula hoje vai tratar de um objeto com o qual nós nos defrontamos constantemente, do qual nós vivemos rodeados a todo momento e com o qual nós convivemos na condição de usuários, de falantes da língua portuguesa. Cada vez mais, as provas de língua portuguesa não cobram de você um mero conhecimento de interpretação de texto a partir de um pequeno fragmento. Não tem sido assim, porque cada vez mais as provas têm cobrado de você, estudante, a sua percepção, por exemplo, dos gêneros diferentes, das modalidades diferentes de textos. Por exemplo, cobrado de você a percepção das características, dos constituintes dos textos. Ora, não basta apenas ler bem, interpretar bem um texto, mas reconhecer quais são os caminhos que fazem um texto a ter determinado sentido. E, por extensão, saber também escrever textos segundo a exigência de determinada prova. É um pouco disso tudo que a gente vai tentar fazer aqui nesse nosso breve encontro. Antes de começar, porém, eu peço que você atente para uma pequena lista de elementos que são fundamentais para a construção do sentido do texto de um modo geral. E depois a gente vai ver, de maneira também bem breve, bem rápida, pequenos fragmentos com características específicas de cada texto, para que a gente possa, recuperando então, ler bem, entender bem os sentidos e também, principalmente, produzir textos. Então, o primeiro elemento a ser levado em conta, evidentemente, é a intenção de quem escreve, de quem produz o texto, do produtor do texto ou do enunciador, como queira. Um outro fator importante, para que a gente vá percebendo a construção do sentido do texto, é quem vai receber a nossa mensagem, ou seja, o tipo de receptor. Outro elemento fundamental na construção desse sentido, no todo do sentido, seria a percepção das características da linguagem adotada por quem produz o texto. Quer dizer, a escolha vocabular, o conjunto de palavras, o conjunto lexical, aponta, na verdade, vai criando um percurso que nos dá a entender qual seria a intenção, qual seria, na verdade, o objeto, o objetivo de quem produz o texto. Mas não só. É preciso levar em conta também as condições de veiculação do texto, notadamente nos canais de transmissão dos textos. Por exemplo, um texto destinado a um jornal tem uma característica, um texto de revista tem uma característica, dependendo inclusive do seu receptor. É preciso levar em conta quais são os meios em que circularão os textos produzidos. E, por fim, vamos pensar também que para a construção de sentido de um texto é preciso considerar um momento histórico de produção desse texto e de divulgação. Muito provavelmente, certas propagandas que eram veiculadas no passado, há algumas décadas, não seriam veiculadas hoje na televisão, no rádio, na imprensa escrita, como jornal e revista, por um motivo muito simples. A ideologia vigente em uma época muda e, com isso, mudam também os textos, certo? Então, depois desse pequeno apanhado, vamos agora passar para a verificação de trechos, de fragmentos de gêneros diferentes, de modalidades diferentes. Você vai notar características diversas, características distintas em vários textos. E aí a gente vai tentando notar como é que se constroem os sentidos nesses diferentes textos. Acompanha comigo, então, o primeiro exemplo. Bom, vamos ver um exemplo, então, que muitos de vocês conhecem muito bem e usam muito bem, inclusive. Veja lá. O Auri Júnior, nesse mini blog que é o Twitter, escreve: "Eu rachei, véi, nem almocei ainda, kkkk." Depois embaixo, logo em seguida, o Auri Júnior escreve: "Bom dia, Twitter, acordei às 2h hoje, com HJ, kkk." A Nai Dal Cortivo escreve: "Mimimi, não tem comida em casa." E aí tem um caractere logo ali embaixo. Veja que a Jéssica Lima avisa que partiu para a casa da vovó, também com os caracteres específicos. E por fim, e aí você tem a Andréia Andrade dizendo: "Bom, voltar a estudar enquanto não chega a hora." E aí os caracteres, né, que são os emoticons que nós conhecemos para esse tipo de canal, esse tipo de meio de veiculação de um texto na internet. Por fim, o Fernandinho dizendo que vai dormir e depois assiste ao jogo do Corinthians. Importante, ele termina com "partiu." Bom, quem usa o Twitter, que é esse canal de expressão de texto tão específico, né, sabe que há uma limitação de caracteres. Você tem que escrever no máximo 140 caracteres. Portanto, isso faz com que haja um dinamismo, uma rapidez na produção e na recepção do texto.
Afinal de contas, você pode atualizar suas mensagens, uma sequencialmente a outra, de maneira muito imediata. É também visível que, num meio como a internet, a gente tenha uso variados de registros de linguagem. Então, nos exemplos que a gente viu aqui, você percebe que há quem escreva com muita informalidade e há quem escreva dentro da chamada norma culta. Por fim, recuperando, né, a ideia de que há uma limitação formal no tamanho da mensagem, aqui no caso do Twitter, isso acontece